Então, pessoal, vou dividir essa última aula em dois vídeos e a ideia aqui é finalmente a gente falar um pouco sobre o fundacionismo, deixar nessa última unidade vocês pelo menos com uma ideia clara sobre, grosso modo, o que diz o coerentismo, grosso modo o que diz o fundacionismo com relação ao problema do regresso. Então, além de esclarecer o problema do regresso, pelo menos que vocês tenham uma ideia muito geral, mais uma ideia do que dizem as duas principais posições aqui quanto a esse problema epistemológico clássico. Eu já mencionei isso antes, mas repito, o fundacionismo é a posição mais ortodoxa aqui nesse debate, é a posição de fato assumida desde sempre quando filósofos assumiam qualquer teoria epistemológica historicamente. Então, racionalistas, empiristas, por exemplo, apesar de toda a sua divergência, tipicamente assumiam que a estrutura de justificação tem esse formato fundacional, que deve haver, grosso modo, uma fundação para nossas crenças, de forma que elas tenham um ponto de parada, que exista uma fundação para o conhecimento, de forma que o conhecimento tenha uma fundação sólida que o sustente. E aqui eu vou, como no caso do coerentismo, a gente deve pensar para entender um pouco a motivação, começar assim, que motiva uma posição fundacionista. Você pode pensar numa fundação, ou melhor, numa motivação negativa, do tipo que há uma convicção de que não há alternativa teórica razoável aqui, se você quer uma resposta não cética para o problema do regresso. Se a gente está pensando sobre como existe a possibilidade de conhecimento, uma motivação que pode levar alguém a adotar o fundacionismo ou assumir o fundacionismo de antemão é que não há alternativa teórica possível. Falar sobre circularidade é um absurdo, falar sobre regresso infinito é um absurdo e assim por diante. Mas aqui mais interessante pensar e mais revelador da própria posição, pensar na motivação positiva para você ser um fundacionista, e isso aqui tem a ver com uma ideia particular de que faz sentido falar sobre justificação não inferencial, que faz sentido falar sobre um tipo de crença especial que compõe a fundação do conhecimento e que nessa crença especial nós encontramos algo como uma crença não inferencial que possui justificação, que é justificada, que tem justificação de alguma forma. Então essa ideia que é mais chave, mais central ao fundacionismo que a gente deve entender, e se a gente entende por que alguém acredita que é plausível essa ideia, a gente está iluminando melhor a posição do fundacionismo. Para começar com um exemplo bem trivial, para explicar um pouco essa motivação positiva do fundacionista, pense em um diálogo simples como esse. Um sujeito A e um sujeito B, sendo um sujeito A um paciente que entra numa clínica qualquer para uma consulta médica e diz para o médico: doutor, eu acredito que eu estou com artrite. Ao que o médico responde: bom, porque você acredita que está com artrite? Eu estou com dor em meus pulsos, esse é o motivo que eu acredito que eu estou com artrite. E o médico pergunta: mas por que você acredita que está com dor em seus pulsos? E o paciente responde: bom, que diabo de pergunta é essa? A sugestão aqui nesse caso é que a primeira pergunta do médico aqui, por que você acredita com artrite, é uma pergunta perfeitamente razoável. Pedir por justificação aqui é perfeitamente razoável. Você tem tal crença particular, uma crença proporcional que diz especificamente que você tem tal doença. Por que você acredita nisso? Por que você acha que tem tal doença? A minha justificativa é que eu estou com dor em meus pulsos. Mas a segunda pergunta do médico, por que você acredita que está com dor em seus pulsos? Essa segunda pergunta, nessa visão fundacionista, essa segunda pergunta não faz sentido. E isso é intuitivo, de fato. Como é que você responde uma pergunta dessa ordem? Por que você acredita que está com dor em seus pulsos? Ou qualquer coisa nessa linha. Por que você acredita que está com dor? A reação do paciente aqui parece ser legítima, do tipo: que pergunta é essa? Essa pergunta não cabe, não faz sentido, certo?
Eu sei que eu estou com dor nos pulsos porque eu sinto dor nos pulsos. Essa seria a resposta possível do paciente aqui em consulta responder. Eu sei, eu acredito que eu estou com dor porque eu estou com dor, porque eu sinto a dor, certo? Eu não tenho outras razões para apontar aqui, eu não tenho como falar sobre outras crenças, outras proposições, certo? Então, grosso modo, esse tipo de caso, o insight básico aqui que esse caso está ilustrando, motiva essa posição fundacionista, certo? O fundacionista enfatizaria uma crença do tipo eu estou com dor, ela é perfeitamente boa do ponto de vista epistêmico. Quando alguém acredita com dor na base da sensação de dor, essa é uma crença perfeitamente boa, não tem mais para onde ir em termos de cadeia de razões. Se alguém ficar insistindo na pergunta, parece que o sujeito que insiste na pergunta é ele mesmo que está sendo irrazoável a fazer e prosseguir com esse jogo de pedir por razões. O ponto de parada aqui parece perfeitamente bom e a crença em questão parece perfeitamente boa do ponto de vista epistêmico. Eu tenho uma justificação para acreditar que estou com dor, certo? E parece também que esse caso não trata de uma crença inferencial. Quando eu acredito que eu estou com dor, eu não acredito nisso porque eu inferi isso de alguma outra crença, de algum outro conteúdo proposicional. Eu acredito que eu estou com dor porque eu estou com dor, certo? Porque eu sinto a dor, ou porque eu posso perceber a dor diretamente. Enfim, eu não preciso, e parece que não é nem um pouco necessário apontar para alguma outra crença para explicar por que eu tenho esta crença de que eu estou com dor, certo? Esse caso, mais uma vez, ilustra o insight básico do fundacionista, certo? Alguém pode insistir aqui nesse ponto e tentar problematizar aqui essa ideia de uma crença não inferencial, usando esse caso. Né? Talvez alguém se perguntasse aqui algo do tipo, olha, a crença em P, eu estou com dor, realmente ela não se apoia em razões? Será que não é o caso aqui? Talvez seja o caso que quando alguém tem uma crença introspectiva, né, ou seja, uma crença baseada em introspecção, ele está se baseando na crença de que a introspecção é algo que ele pode confiar, certo? Então, talvez o caso é que você tenha, de fato, uma inferência aqui em jogo, que não seja o caso de uma crença não inferencial. Você está se apoiando na razão e usando essa razão para inferir a sua conclusão de que sua introspecção é confiável. Então, mais ou menos, o argumento, o raciocínio estaria aqui nesse mini argumento. Primeira premissa, minha introspecção é confiável, disso eu acredito que eu estou com dor, certo? Bom, mas se o crítico aqui está sugerindo tal coisa, veja que essa inferência particular que ele sugere não é nem um pouco razoável do ponto de vista lógico. Certamente é uma inferência logicamente inválida. Não é porque eu acredito que minha introspecção é confiável que eu posso inferir logicamente que eu estou com dor, certo? Certamente tem um passo lógico aí não aceitável nessa inferência descrita por quem está tentando criticar a ideia de que crenças introspectivas são inferenciais, certo? E aqui não parece ser o caso que se a crença de que eu estou com dor seja uma crença inferencial, que ela está inferida numa premissa como um P1, certo? Não há um passo lógico aceitável aqui. É como se eu inferisse P de uma proporção Q qualquer, certo? Então, talvez a gente tenha que alterar um pouco, seguindo a crítica ainda, seguindo a visão crítica da ideia de crença inferencial, nesse caso, talvez a gente tenha que alterar um pouco o raciocínio para incluir uma nova premissa e aqui revelar o aspecto inferencial da crença de que eu estou com dor. Em particular, a gente se é uma crença introspectiva, ela se baseia em introspecção e não está claro aqui aonde o sujeito está usando a introspecção, em particular, para chegar na conclusão. Então, talvez o raciocínio do sujeito é algo como esse aqui. P1, que é a premissa que o crítico está insistindo que tem que aparecer, né? O sujeito confia, está usando a crença de uma introspecção é confiável para inferir um conteúdo introspectivo. E agora tem uma segunda premissa que é eu tenho uma crença introspectiva de que eu estou com dor. Então, nesse caso, de P1 e P2, eu posso concluir eu estou com dor. Ou seja, minha introspecção é confiável, eu tenho uma crença introspectiva de que eu estou com dor,
dessas duas premissas é razoável concluir eu estou com dor, certo? Ok, mas nesse caso a gente pode responder para o sujeito que está seguindo essa crítica, essa ideia de que a gente precisa ter uma razão para confiar na introspecção, que é a seguinte, né? Ele está insistindo aqui, e é a ideia básica dele, de onde ele está partindo, que uma crença introspectiva tem que ser inferida de alguma crença, certo? É isso que motivou ele a dizer que não é razoável você formar uma crença que está com dor com base simplesmente na sua introspecção, na sua sensação de dor. Porque tem que ter uma razão aí no meio, você tem que estar usando alguma premissa para fazer uma inferência. A ideia básica dele, então, é que crenças introspectivas tem que usar alguma crença. Nesse caso, a crença introspectiva seria P2, certo? Eu tenho uma crença introspectiva de que eu estou com dor. E aqui está bem óbvio que esse é o caso. Essa seria a crença introspectiva em questão. Então, mas se esse é o caso, qual a razão para eu acreditar em P2? Ou P2 é inferido de que outra razão? Se você mesmo está assumindo de antemão que qualquer crença introspectiva tem que vir de alguma razão. P2 não é inferido de P1, certo? Nesse caso, a gente teria que alterar mais uma vez o raciocínio para dizer que há algo nessa linha, então, está acontecendo. P1, introspecção é confiável. P2, eu tenho uma crença introspectiva de que eu estou com dor. P3, eu tenho uma crença introspectiva de que eu tenho uma crença introspectiva de que eu estou com dor, e daí tirar uma conclusão. E aqui já fica claro que tem um problema em jogo aqui, que se de fato a gente aceita a ideia básica dessa crítica, que toda crença introspectiva tem que se basear em alguma outra premissa, então a gente volta para o problema do regresso ao infinito, certo? A P3, nesse caso, tem que se basear em alguma outra razão, e a gente vai ter que apontar alguma outra crença introspectiva, e a gente vai adicionar infinitamente aqui premissas que vão pedir por novas razões, e a gente volta para o problema na sua origem, certo? De fato, que o fundacionista simplesmente rejeitaria essa primeira premissa. O que o fundacionista está dizendo exatamente que não é necessário que alguém, para ter uma crença justificada do tipo eu estou com dor, essa crença pode existir, alguém pode ter essa crença sem precisar inferir ela de algum lugar. Você não precisa de uma premissa, você não precisa de uma crença anterior para poder formar uma crença introspectiva, certo? Crenças introspectivas não precisam ser inferenciais. Esse é exatamente o ponto do fundacionista, e o crítico aqui, o sujeito que está tentando negar essa ideia, certamente está dizendo algo implausível, que ninguém na prática faz esse tipo de regresso, forma uma crença do tipo eu estou com dor, com base em razões anteriores. Se fosse o caso, a gente faria isso indefinidamente, a gente entraria em regresso, e o fundacionista pode simplesmente bater o pé aqui e dizer, ó, sua crítica é equivocada, justamente o que eu estou dizendo é que não é necessário uma premissa como P1 aqui para formar uma crença razoável como eu estou com dor, porque essa crença não é inferencial, ela não deriva inferencialmente de outro lugar, certo? E isso é a ideia, como eu já mencionei algumas vezes, é o insight básico do fundacionista, certo? Agora, a ideia do não inferencialismo, a ideia de que existem crenças não inferenciais, é parte da tese central do fundacionista, certo? Parte da tese central é uma tese do não inferencialismo, que diz, grosso modo, que existem crenças não inferenciais, ou seja, crenças que surgiram, foram causadas, ou que são inatas, dependendo da versão aqui do fundacionista, de fundacionismo, mas existem crenças que não foram adquiridas via inferência, certo? Por exemplo, no caso da dor, a ideia é que existem crenças introspectivas que não são inferidas a partir de razões. Nesse caso, a gente está falando de crenças que seriam diretamente causadas por introspecção. Então, a minha introspecção causa diretamente a minha crença de que eu estou com dor. Não é inferência, não é raciocínio. Não é o caso que eu estou usando premissas para chegar na conclusão. É um caso em que eu estou usando uma certa faculdade para diretamente chegar, conhecer um fato e diretamente formar uma crença. O fato em questão é que eu estou com dor. Minha própria introspecção me mostra esse fato, minha própria introspecção me causa essa crença, certo? Mas como eu disse, isso é parte
uma das teses centrais do fundacionismo ainda não caracterizam o fundacionismo como a sua tese central, que é um conjunto de teses, na verdade. O não inferencialismo é uma parte dele, porque se a gente parar para pensar, essa tese por si só estabelece que existem crenças que não existem, não por serem inferidas de outras crenças, que existem crenças não inferenciais, certo? Mas a tese mais central do fundacionismo é de que existem crenças básicas, ou seja, crenças que são não inferenciais e justificadas, certo? Então a gente está precisando de uma segunda parte da tese aqui, para complementar ela, de que é a ideia de que existem crenças não inferenciais justificadas, certo? Até agora a gente falou, tudo que a gente falou até aqui torna razoável a ideia de crenças não inferenciais existirem. Agora a gente tem que dizer alguma coisa a mais para defender a posição fundacionista, torná-la plausível, dizer algo mais sobre a ideia de que existem crenças não inferenciais justificadas, ou seja, que são boas epistemicamente, que levam a conhecimento, que transmitem justificação, que autorizam outras crenças a partir dessas crenças base, certo? Isso a gente fala no vídeo seguinte.